Gravando em 3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos ao mais um Belfortcast. Hoje, um dia muito especial, na verdade, uma noite muito especial, né? Aqui ao meu lado, ou melhor, à minha frente, a minha sócia, sócia da Aí tá vida, mais especial que nunca, né? Porque eu sou muito especial, realmente. minha sócia, literalmente, senhora Samanta. Seja muito bem-vinda ao Belfortcast. E você hoje vai aqui abrilhantar a nossa noite, né, meu amor? Porque além de ser minha esposa, minha sócia da vida, Samanta é jornalista, especializada em marketing digital, e hoje vai nos abrilhantar aqui com uma ideia que foi dela. Ela disse, André, por que você não conta a história do Grupo Belfort, como é que isso foi criado? Então eu vou entrevistar você para que as pessoas possam conhecer melhor essa história, esse negócio e essa jornada que vem mudando a vida de tantas empresas. Seja muito bem-vinda, amor da minha vida, Samanta Muito Ciraldo. obrigada, André Belfort. É importante que as pessoas saibam quem que elas estão ouvindo, né? A história de quem que elas estão participando. Então, é bom que elas conheçam você. Você tem tanta história para contar, né? Então, Muita vamos lá. história, muita história. Então vamos lá, é claro, amor, que tem muitas histórias de negócio. Tem que já deixar claro nesse podcast hoje que não vai ser um Belfortcast qualquer. Tenho muitas histórias na vida, né? Mas nenhuma história, nenhuma conquista minha se compara à grande conquista que eu tenho, que é você, né, meu amor? Então Ai, foi meu através Deus. de você que vieram, talvez, o maior patrimônio, o maior legado, né, que são nossos 3 filhos, enfim, e a família que você forma comigo. Então essa sociedade nada mais de que justo de que você junto comigo construir tudo aquilo que a gente construiu. Mas hoje eu quero poder compartilhar com vocês aqui não só a minha história com Samanta, mas sim a história do Grupo Belfort, que é uma história que tem muito a ver com o meu propósito, tem muito a ver com ajudar aí centenas de empresas em todo o país e que vem mudando a realidade, né, de muitos empresários e de muitas empresas também. Bom, mas vou parar de falar aqui que quem vai É conduzir essa bom, né? É noite bom, né? é você, Samanta, vai. Vamos lá. Para quem não conhece, André Belfort, ele é casado, ele tem 3 filhos comigo. Mas, além disso, o André é o CEO do Grupo Belfort Contabilidade, né? E aí, qual é a sua formação, André? Então, a minha formação ela é contador, né? Eu sou contador e essa foi a minha última formação estruturada assim de uma maneira formal, né? Porque realmente antes do Grupo Belfort eu acabei desenvolvendo uma série de projetos que ensejaram a chegar até o Grupo Belfort, mas anterior à contabilidade, eu me formei em Direito. Eu sou advogado, advogado tributarista, especializado pela FGV do Rio de Janeiro na área tributária. Então, foi uma LLM em Direito Tributário que fez essa composição, né, que me levou até a contabilidade. Depois eu acho que vou poder contar um pouco isso aqui, de como é que foi isso. Mas a minha primeira formação, a formação que inaugurou a minha vida acadêmica, foi na psicologia. Se eu não me engano, em 2006. Enfim, há algum tempo atrás eu me formei aí psicólogo, mas já tinha essa veia empresarial, tinha essa vontade de aprender sobre as questões empresariais por conta de uma vida empresarial que eu tenho aí desde... Minha mãe fala 8 anos, mas eu tenho dificuldade de me ver como uma criança de 8 anos já empreendendo. Mas desde que eu me entendo por gente, eu venho empreendendo, venho fazendo coisas, venho fazendo negócios. E a minha primeira formação foi psicologia, mas a minha primeira especialização foi gestão empresarial e logo, desde o terceiro período da faculdade de psicologia, eu venho fazendo o que a gente chama de consultoria para pequenas empresas, né? Uma grande loucura que é ser empresário aqui no Brasil, né? E eu decidi viver dessa loucura que é ser empresário, que é ser empresa. Então, imagine problemas e problemas e problemas que eu fui vivenciando, né? A vida de empresário ela é muito difícil no Brasil. E é quase impossível para um empresário que é ignorante como eu era, né? Era um empresário preso na ausência de processos da empresa, preso na dificuldade de ser empresário e na ignorância, porque eu ignorava tudo, né? Eu tinha muita força, muita vontade, Samanta, de empreender. E nessa época a gente se conheceu, né? Há mais de 20 anos, e eu tinha muita força de trabalho, tinha muita vontade, uma capacidade de venda incrível. Mas isso só não basta, porque é muito esforço, muita dedicação, pouco dinheiro, pouco retorno e muito estresse. E aí foi quando eu decidi que eu precisava estudar. Com 19 anos eu me dei conta que eu era uma anta com muita energia. Como assim, André? Uma anta empresarial com muita energia. Eu tinha muita vontade, conseguia, sabe, realizar projetos, conseguia vender muito bem, conseguia entregar muito, só que chegava na hora de uma estruturação, faltava uma série de coisas. E foi quando eu quebrei pela primeira vez, com problemas muito sérios, muito graves, com 19 anos, e eu comecei a estudar. Foi a primeira vez que eu busquei estudo. Eu fiz um curso de uma semana no Sebrae. A primeira vez que eu tive um conhecimento estruturado em 4 núcleos.
toda empresa. Pode ser vender abacaxi na praia, ou pode ser você... Vender bananada. Vender bananada no ônibus, né? Enfim. Ou pode ser você, sei lá, um CEO de um grande empreendimento, de um planejamento tributário de R$1 bilhão, que é o que a gente desenvolveu nesse empreendimento da Bahia. Não interessa. Todo empreendimento ele vai ter 4 núcleos, Samantha. A gestão de pessoas, a gestão financeira, a gestão de marketing e a gestão do próprio produto ou serviço, que é aquilo que você entrega. E foi a primeira vez que eu tive contato com esses 4 núcleos aí. E nunca mais isso saiu. Depois, a LLM, as especializações, todas as formações foram secundárias essa primeira semana, porque ali foi o start da compreensão que ser empresário é entender muito mais do que só operar. A gente às vezes acha, eu sei vender plano de saúde, logo sou empresário. Viro empresário. Não, eu sei ser dentista, logo sou empresário da odontologia. Não, é muito além. E ali foi quando foi denunciado para mim, foi aberto para mim, olha, André, não tem jeito, você é uma anta, eu dizendo isso para mim mesmo, e tudo que você não sabe, mas deveria saber sobre o seu negócio, tira dinheiro de você. E aí foi quando me veio essa percepção e eu tomei uma decisão. Eu tinha 19 anos, eu disse, uma anta sou agora, mas não vou continuar sendo. E eu vou estudar. E as pessoas me perguntavam, cara, você não para? Não paro. E eu falei, vou estudar ininterruptamente durante 20 anos. E foram 20 anos estudando, né, fazendo formações atrás de formações. E hoje eu vivo um legado. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse legado é resultado de uma formação, de uma cabeça pensante por trás de toda essa estrutura que a gente tem e desenvolve hoje. De empresário da bananada. A primeira empresa nossa foi... Quantos anos? O que eu te falei, com 8 anos, eu lembro que eu comecei, na verdade, vendendo abacate na porta de casa, né? A gente precisava pagar uma fita de videogame. Essa história é muito boa, Eu tinha uns amigos, a gente se juntava no final de semana para jogar game. Na época era Turbo, antes do CCE, assim. Era um jogo, enfim, muito antigo. E aí, na locadora, você antigamente tinha uma coisa que a galera nova não sabe, chamada locadora de fita de vídeo. A Blockbuster, ou melhor, a Netflix de hoje... muito antiga. Tinha que buscar a fita. Você ia lá, pegava a fita e tinha que devolver no outro dia. Caso você não devolvesse a fita no outro dia, era cobrado o dobro. E aí, naquele final de semana, eu me comprometi com meus amigos que eles podiam pegar uma fita e eu pagaria na segunda-feira. Quando chegou na segunda-feira, eu tinha esquecido completamente daquilo e um amigo meu foi lá em casa e falou, e aí, 10? Me chamavam de Dezão, era meu apelido. Ele falou, e aí, 10? Cadê, cara, o dinheiro da fita? Era tipo, sei lá, R$2, algo assim, sabe? Eu falei, cara, como assim eu não tenho? Ele falou, olha, ele me aterrorizou. Ele falou, cara, você tem que pagar isso hoje. Se você não pagar isso hoje, meu pai vai acabar com a minha vida e amanhã vai ser o dobro, tu vai ter que vender tua casa para pagar. Eu fiquei desesperado, Samantha, desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que resolver isso. Fui lá, mãe, preciso aí, me dá R$2. A mãe falou, meu filho, eu não tenho. Fui na minha avó, pedi um monte de gente. Todo mundo disse que não tinha. Voltei para casa chorando, meio desesperado. E aí, falando essa história para um amigo da minha mãe, ele me olhou e falou, olha... tem abacate ali embaixo. Uma outra coisa que a maioria dos jovens não sabe é que o abacate, ele antigamente, né, não sei se ainda fazem isso hoje, mas o forno, aqueles fornos de antigamente, tinha uma coisa que era embaixo assim, né, ficava aquele forno ali. E as pessoas colocavam o abacate ali para ele madurar. Ele falou, cara, pega esses abacates e vai vender na feira, tu não quer dinheiro? Eu olhei para a cara dele assim, depois de desesperado já não tinha mais a quem recorrer. Falei, meu irmão, vai ser esse abacate aí mesmo. Eu falei, na feira eu não vou não, né, pô, muito novo. Mas eu peguei aqueles abacates que eles estavam enrolados em jornais e aqueles jornais fui até a frente da minha casa, forrei o chão e coloquei ali. Eu me liguei, né? Fiz aqueles lotes ali, sei lá, tinha uns 6 lotes ali de abacate. E eu lembro até hoje a primeira mulher que comprou aquele lote de abacate. Ela chegou, ela veio assim com uma bolsa, eu estava sentado no chão, ela andou com a bolsa e tal, e ela se abaixou, pegou assim o abacate, sabe? Olhou, sacudiu, e eu fiquei olhando para a cara dela assim, sabe? Por que ela está sacudindo o abacate? Fiquei até meio puto, ela vai estragar meu abacate. Mas é porque quando você sacode, se o garoto estiver solto, que o abacate está maduro, né? Mas eu não entendia isso. Eu sei que ela comprou, isso, gente, não deu 20 minutos, a mulher comprou aquele abacate, já tinha quase 50% do valor da fita. Aí nisso viu um coroa subindo assim, né? Aí ele falou, quanto é que tá esse abacate aí? Aí eu falei o valor. Cara, em menos de 1 hora eu já tinha o dinheiro da fita. Eu falei, cara, eu tô rico, velho. Falei, caralho, tô rico, velho. E ali eu sei que eu comecei. Dali para lá eu nunca mais pedi, né, dinheiro aí para minha mãe, para meu pai. E comecei uma vida de empreendedor. Com muita força, com muita vontade. Mas era só isso. Tinha força e vontade. E a gente percebe que para começar, essa força e a vontade é muito importante. Mas depois, para jogar outro jogo, vai precisar de outros requisitos também. E foi assim que começou a minha vida de empreendedor, vamos dizer assim, né, Samantha?
E assim, você tem muitas formações, né? E aí, você acha que essa formação multidisciplinar é importante para você hoje conseguir tocar o seu negócio? Qual a importância de você dominar várias áreas para você poder tocar o Grupo Belfort hoje? É assim, o Grupo Belfort, ele foi uma consequência, né, de experiências que eu fui vivenciando. Porque a maioria dos amigos que eu conheço, o cara, tipo, por exemplo, ele virou médico. O sonho dele era ser médico. Ele falou, ó, ele nasceu, ele operava gato em casa, cortava camaleão, operava galinha, arrancava algo, né? Ele gostava daquilo e queria ser médico. Outros defendiam causas desde a sua infância e tal. Outros já faziam cálculo. Eu não. Eu nunca sonhei em ser advogado, contador, psicólogo, nada disso, né? Eu fui vivendo a vida, dando conta da minha própria existência. Porque Maslow ele é um pesquisador, um psicólogo muito interessante, que ele vai dizer que existe a hierarquia das necessidades. Para você pensar num sonho, para você poder sonhar, é necessário que algumas necessidades básicas estejam supridas. Eu acho que eu estava tão cuidando da minha própria existência que não deu tempo de sonhar, não deu tempo de talvez de pensar, né? Eu acho que eu estava vivendo tanto uma realidade que, tipo, sonhar como, né? A vida era tão real, embora eu projetasse um futuro. E, sei lá, a pessoa falava, tu tem sonho o quê? Eu falava, sei lá, só se for para ser presidente ou algo assim muito louco, porque eu não tinha essa pretensão de ser advogado, de ser contador, de ser psicólogo. Então, o que aconteceu? Eu, como empresário, como eu te falei, eu fui percebendo que aquilo que eu não sabia fazia eu pagar um preço muito caro. E eu vivi uma experiência pessoal muito forte na minha vida pessoal, através de uma questão de família, e foi quando eu fui ser psicólogo para tentar entender algumas coisas. Me apaixonei completamente pela psicologia, acabei me tornando psicólogo clínico, atendi na clínica durante um bom tempo, assim, foi incrível, foi uma experiência muito legal, foi onde eu aprendi a ouvir de uma maneira genuína. Eu aprendi e conheci pessoas incríveis, sabe? Eu tinha uma agenda lotada, atendia em Santa Cruz, lá no fim do mundo, e no Recreio, e atendia em Copacabana também. Então, pude conhecer as pessoas de uma forma que talvez só a própria psicologia pode te ensinar. O amor incondicional, o respeito genuíno, a capacidade de ouvir profundamente, inclusive que as pessoas não te falam. Foi um aprendizado incrível da clínica. E aí, só que, como eu falei, assim que eu fui para fazer psicologia, descobri a psicologia clínica, fui ser clínico. E aí minha vida mudou completamente, porque eu atendia 2 vezes por semana, já ganhava muito mais do que antes, como empresário louco, né, totalmente descoordenado, mas eu me especializei imediatamente em gestão empresarial e comecei a trabalhar. Só que a pequena empresa, o pequeno empresário no Brasil é o seguinte, Samantha, eu ouvi esse vídeo uma vez e fez muito sentido para mim. O que é o pequeno empresário no Brasil? É alguém que não tem férias, não tem garantia nenhuma, não tem certeza de liquidez de salário, carrega o governo nas costas, vai tomar porrada de funcionário, vai tomar porrada de fornecedores, vai tomar porrada da vida e vai ter que se virar. Você vai ter que se virar para ser empresário, então não é fácil. E o pequeno empresário, então, é tudo isso dentro da sua própria ignorância, né? Não tem apoio de ninguém. E eu entendi isso lá atrás e percebia que estudar, que na verdade o conhecimento é o que vai te libertando disso. E eu lembro que a minha ida para o direito foi que eu tive um problema, um dos meus clientes, uma cliente minha, a Fernanda, um beijo para você, não sei se você vai lembrar dessa história. A Fernanda, eu estava num projeto dentro daqueles 4 núcleos, que eu fiquei bom de fazer essas 4 coisas, né? E a Fernanda teve um problema jurídico muito sério. Cara, eu saí atrás de um monte de advogado, procurando advogado, e advogado bom é caro. Advogado bom é uma coisa cara. E naquela região, os advogados são aquela galera que está tentando dar conta da vida, né? Então eles não entendiam muito de gestão empresarial. Na verdade, não entendiam nada. E aí tudo para o advogado é processar. Eu não queria processar ninguém, eu queria resolver um problema a nível jurídico. E aí eu percebi ali a grande dificuldade. Daquele dia em diante, eu nunca mais parei de estudar jurídico, nunca mais parei de estudar direito. E aí, quando eu fui ver, eu já tinha feito, estava fazendo direito e tal. E aí, uma amiga, né, que tinha um escritório de advocacia e também foi minha paciente por um processo específico na vida. Aí um beijo para você, Letícia. Nos tornamos sócios e foi muito louco essa história, porque você acompanhou isso nessa nossa vida, virou uma loucura, porque no segundo período da faculdade de Direito eu já tinha mais de 600 processos. Queria saber de processar os outros. 2011, 2011 aquelas taxas, né, de bancárias dava processo para caramba, então foi uma loucura. Então eu comecei a advogar, então eu sou assim, né, eu vivo intensamente as coisas que eu vivo. Então quando eu fui psicólogo, eu fui intensamente psicólogo. Quando eu fui advogado, fiz isso de uma forma muito intensa, mas a minha intenção sempre foi uma só, ser empresário. Então, eu, como psicólogo, aprendi que 95% dos problemas das empresas é na gestão de pessoas, porque o que é uma empresa, Samantha? Uma empresa você contrata pessoas para cuidar de pessoas. É isso é um negócio. Então, 90% dos problemas, mais de 97% dos problemas vai estar em pessoas. Então, quando você aprende a gerenciar pessoas, você aprende isso através de processos. E a gestão empresarial
me deu a capacidade de gerenciar processos. A psicologia é a vida, né? Para tudo. Ela me ajudou muito a lidar com pessoas. É o meu maior desafio, sem dúvida alguma. Acho que o maior desafio do empresário é gente, é lidar com gente, é lidar com gestão de pessoas. E a parte jurídica me deu fundamento, me deu base para isso. Eu comecei a jogar um outro jogo com o conhecimento. Só que foi interessante isso que aconteceu, porque na área jurídica eu acabei tendo que resolver o problema do meu sogro, vosso finado pai. No quarto período ele teve um problema tributário. E aí, tributário? O que é isso? Tributarista? Que negócio é esse? De que ele se alimenta? Onde é que ele vive? Onde é que encontra esse cara? Vamos para Barra da Tijuca, saímos de Santa Cruz City, uma terra do nunca, e viemos para Barra da Tijuca, atrás de um tributarista, a esposa de um professor, o grande Marcelo, um forte abraço aí. E ela maravilhosa, incrível. Ela me explicou a parte tributária assim de um jeito incrível. E o pior, Samantha, ela explicava e eu entendia. E todo mundo foge de contabilidade, foge da área tributária, achando que tem a ver com números. E ali veio a primeira paixão. Resultado disso que a segunda fase da OAB, passei na OAB no 8º período, e a segunda fase eu fiz na área tributária. E eu me encantei com isso. Abriu-se um mundo na área tributária. Eu me tornei advogado tributarista e fui para a FGV. E lá lancei esse livro, na FGV, pós-FGV, As Leis Ocultas da Riqueza. É um livro que marcou a história da minha vida, né? E também fiz na LLM, a minha pós-graduação, eu fiz um artigo sobre holdings, né? O artigo de conclusão foi sobre a proteção patrimonial do empresário através de holding, através do isolamento de patrimônio. E isso mudou completamente o meu jogo. Foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com empresas, e aí já com uma divisa como a FGV no braço, você de fato se torna muito respeitado no mercado. E aí foi muito bom, a gente voou, só que eu comecei a ter um problema muito sério. A gente montava toda uma estrutura de planejamento tributário para a empresa, e aí quando chegava lá, eu passava a ter um problema muito sério com o escritório de contabilidade, porque você planeja tudo e é necessário que o escritório de contabilidade execute aquilo e acompanhe o empresário. E aí é que veio esse primeiro grande desafio. E aí foi quando um cliente meu me convidou para cuidar da contabilidade dele, através de um parceiro. E aí é que surgiu essa ideia do Grupo Belfort, né? Então, toda essa formação, eu não sei se é necessária para você tocar uma empresa como a minha hoje, que é uma empresa de assessoria empresarial, mas para mim foi muito importante. Me tornou fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Não foi programado, não programei isso, mas se eu tivesse que programar alguém preparado para lidar com os desafios das pequenas empresas no Brasil hoje, eu diria que ele vai precisar de um conhecimento jurídico, eu diria que ele vai precisar de um embasamento contábil muito bom, eu diria que ele vai precisar de um conhecimento tributário muito importante, porque a tributação ela pode chegar a quase 40% do faturamento de uma empresa. E eu diria que ele vai precisar saber lidar com pessoas e dominar processos. É o básico. Então, eu acho que sim, essa minha formação ela me tornou ímpar nesse sentido, me ensinou muito a aprender. Então, hoje eu aprendo muito mais rápido. Quando olho para uma empresa, quando olho para uma situação, eu consigo ter muita facilidade de aprender, sabe? Então, essa formação ela me falou assim, André, pronto, vai lá, filho. Você está pronto para aprender, vai. Agora você consegue aprender. Pode ir, você está pronto. Então, sempre que eu me vejo diante do desafio de uma empresa nova, de uma nova empresa que entra no nosso grupo de gestão, eu percebo que eu fico muito à vontade para aprender tudo sobre aquela empresa, aprender sobre aquele setor, e aí consigo me sentir muito à vontade para seguir dentro daquela empresa e ter a segurança necessária para levar o empresário para um caminho de prosperidade, para um caminho de legado de verdade. E não por aventuras que, às vezes, pessoas curiosas que não têm a devida competência de fazer, fazem. E aí eu parei de receber nessa Samantha, porque como advogado tributarista, eu passava a receber muitos problemas como consequência, né, das empresas. E agora, com a contabilidade, eu consigo lidar muito no planejamento, consigo pensar a empresa junto com aquele empresário, levando isso como grande diferencial do que a gente faz hoje. Bom, ele parou na história do abacate, mas, na verdade, o André já vendeu bananada, ele já foi protético, ele já teve clínica dentária, né? Teve todo um processo até chegar onde você está hoje. Tem um amigo que me diz, André, conta a tua história devagar, porque senão você se assusta. Não assusta. E aí, você falou aí que um dos maiores desafios do empresário é lidar com pessoas, né? Como é que você faz hoje no Grupo Belfort para poder liderar uma equipe, para lidar com pessoas, que eu sei que são pessoas bem diferentes, e para manter sempre a empresa atualizada, inovando, nesse conflito de várias pessoas, de várias personalidades? Como é que funciona isso? Samantha, esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, porque eu vou te falar, quando eu pego uma empresa para fazer um planejamento tributário, cara, para mim é muito simples. Por quê? A lei está ali, sabe? Eu não tenho muito para onde fugir. A mobilidade de geração de cenários, a capacidade de lidar com a logística, com o setor, o mais variado dos setores. Agora, quando você pega uma pessoa para trabalhar com você, aí nascem os desafios, porque as pessoas realmente elas são
ímpares, né? Todas as regras que eu tenho para lidar com você, ela se anula quando a gente vai lidar com uma outra pessoa. E você, eu acho que a minha grande sacada foi aprender a lidar com processos. Aprender a delegar através de processos, de forma estruturada. Ainda assim, o desafio é grande, mas se torna muito mais simples, muito mais fácil, porque através de processos a gente delega de forma estruturada, você para de delargar, né? O que é delargar? Você pede para fazer e não confere. Então, delegar de forma estruturada, isso vem me ajudando muito. E a criação de um plano de carreira dentro desses colaboradores, e eu deixei de ser um chefe, né? Deixei de ser alguém que, sei lá, que simplesmente coordena uma empresa para ser alguém que busca ser um mentor dele, sabe? Então eu pego aquele colaborador que chega para trabalhar comigo e tento buscar com ele, dentro da sua própria história, dentro da sua própria missão de vida, um plano de carreira dentro do nosso negócio. E eu sempre digo, não me importa quanto tempo você vai trabalhar aqui comigo. Não importa se você vai passar 6 meses ou 10 anos dentro dessa jornada. Me importa o que vamos construir no tempo que estivermos juntos. Então, eu peço que você entregue o seu melhor. Dê o seu melhor, porque é isso que eu vou fazer. Eu vou entregar o meu melhor. Enquanto gestor, eu vou garantir que você vai ter a melhor estrutura, você vai ter tudo aquilo que você precisa para desenvolver o melhor trabalho aqui dentro. E é claro que é uma via de mão dupla, né, Samanta? Eu costumo dizer que não sou eu que ensino, é o outro que aprende. Então, eu tento inspirá-los, eu tento mostrar que eles podem fazer isso, né? Tento ser alguém que, de fato, ajuda aquelas pessoas a se desenvolverem, que aí entra também a minha missão de vida. A minha história mudou através de estudo. A minha história, ela mudou, se transformou através do conhecimento, através de estudar, de buscar coisas. Então, eu estimulo muito a todo mundo que trabalha comigo a ser mais. Então, tem pessoas lá que começaram do zero, sabe? Começaram assim, sem saber falar no telefone direito. Sem saber falar o nome da empresa. Não conseguia falar o nome da empresa e agora está voando, está fazendo um trabalho incrível. E hoje o Grupo Belfort tem aí a honra de receber pessoas, né, que já chegam com uma formação bacana. Então, a gente tem recebido muitos currículos de muita gente interessada em trabalhar com a gente. E é uma honra isso, é uma honra porque a gente começou do zero. E o que você busca, então, num colaborador? O que uma pessoa tem que ser ou tem que ter para trabalhar lá no Grupo Belfort? Samanta, se eu pudesse definir uma palavra, eu diria querência. Tem que querer muito, porque as pessoas, na verdade, elas não querem muito, né? E quando a pessoa não quer, tudo vira uma desculpa. Mas quando a gente encontra alguém que quer, sabe? Aquela pessoa, nossa, eu só preciso não atrapalhar, sabe? A pessoa que quer, você que é gestor de uma empresa, encontra pessoas que querem porque você só não precisa atrapalhar aquela pessoa, sabe? E é muito legal quando você vê alguém se desenvolver, você percebe que aquela pessoa começa a entregar, ela começa a ser, de fato, um diferencial ali. E na vida dela, porque aquela pessoa, quando uma pessoa quer, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, a ter um melhor salário, ela melhora a vida dela, a vida da família dela, toda estrutura, e se torna exemplo para outros. Então, às vezes, a pessoa chega lá com uma formação, eu já entrevistei pessoas que tinham faculdade de contabilidade, e eu perguntei, você resolve o quê? Ela, nada. O que você resolve na área fiscal? Nada. Na área contábil? Nada. Na área de departamento pessoal? Nada. Paralegal? Nada. Jurídica? Nada. Mas ela estudou e tem a faculdade. Então, a gente, às vezes, tem uma pessoa com uma formação, só que com pouquíssimas capacidades de resolução de problema. Porque o que as pessoas não entendem é que nas empresas hoje, a gente precisa de pessoas que tenham a capacidade de resolver problema. E resolver problema é querer resolver. Porque não é fácil, mas é simples. Por quê? Hoje, dentro do Grupo Belfort, todos os processos já foram desenhados. É claro que estamos abertos para inovações diante das tecnologias, né, Samanta, de tudo que vem acontecendo, mas o colaborador que ele entra hoje, ele não precisa inventar nada. Tem um passo a passo já. Existe um passo a passo de tudo, que é delegar de forma estruturada, como eu falei, através de processo anteriormente. Então, eu busco pessoas que querem muito aprender e que sejam treináveis, né? Porque às vezes as pessoas chegam achando que já sabem, né, muito, e aí criam grande dificuldade. E outra coisa importante que eu busco é a capacidade que essa pessoa tem de lidar com outras pessoas, de se socializar. Temos hoje uma média, acho que 14 colaboradores, que tivemos algumas contratações hoje. Então, é muito importante que essa pessoa que chegue no time possa agregar também ao time. Então, essa capacidade técnica, essa vontade de aprender e essa capacidade de lidar com os outros. Essa capacidade, de fato, dela poder interagir com outras pessoas. Atrapalhar quem já está lá também, né? Exatamente. Porque hoje o meu maior desafio não é mais aumentar a equipe, mas a manter aquela equipe lá, manter aquela equipe unida e dar a essas pessoas que trabalham com a gente, né, a oportunidade de crescerem, de serem mais. Porque eu acho o seguinte, a pessoa pode até começar a trabalhar comigo porque ela precisou em um dado momento. Não tinha outra opção. Vamos no Grupo Belfort mesmo e tal. Mas depois eu vou
empoderando ela, eu vou ensinando tudo que eu sei, eu abro o jogo mesmo. E eu quero que ela fique porque ela quer ficar, porque ela pode ir hoje para qualquer lugar, para qualquer empresa, porque ela está pronta para isso. Ela trabalha comigo, então ela resolve, sabe? Mas ela escolhe ficar porque aquele é o lugar que ela quer estar. Ali ela construiu a sua história. E temos pessoas assim hoje, né? Então temos pessoas que... Eu não vou citar nomes aqui para não cometer o erro de errar, de esquecer alguém e ter problema, porque foi muito engraçado essa semana. Eu fui fazer um story, né? As duas meninas entraram no meu escritório. Essas eu posso falar o nome, que foi a Grazi e a Jéssica, elas entraram. Que não são meninas de arrumação de limpeza. Não, elas são. Exatamente, elas são as nossas sênior, né, dentro da empresa. Elas entraram lá e falaram: André, deixa eu arrumar isso aqui, que a tua sala está desarrumada. Elas arrumaram. Aí eu fui elogiar as duas, gravei um story, né, elogiando as duas. Pronto. Aí Kailane, que também é uma pessoa fundamental na nossa empresa hoje, estava lá, brigou comigo. Você não falou meu nome e tal. Então hoje eu tomo esse cuidado, não comento o nome de ninguém. Mas as pessoas que estão lá hoje, né, Samantha, são pessoas muito importantes. Então eu cuido e trabalho diariamente. Hoje, o meu papel como CEO, como gestor, como, né, esse personagem que eu preciso ser, é uma pessoa que cuida dessas pessoas. Eu cuido para que elas trabalhem melhor, possam trabalhar melhor, possam se desenvolver de fato. Né? Então, você também hoje, né, que inaugurou um novo setor na nossa empresa, que é o setor, né, de encantamento do cliente, da jornada de sucesso do cliente. Então, meu trabalho é fazer com que você possa desenvolver o seu melhor lá dentro. Então, seja numa estrutura financeira, numa estrutura, numa base estrutural, dando a você tudo o que você precisa para desenvolver o melhor lá dentro. Então, se um funcionário hoje vai embora, porque parte da jornada é o fim, eles podem ir embora, né? Mas eu quero que, se o tempo que ele ficar lá, que seja incrível para ele e que ele não vá embora porque faltou estrutura, que ele não vá embora porque não foi valorizado, que ele não vá embora porque não podia crescer. Então, a gente tem hoje lá um plano de carreira que dá para se tornar sócio do Grupo Belfort. É só querer. E para a empresa, quais são os seus planos de crescimento para um futuro próximo e a longo prazo? Como é que está isso na sua cabeça? Então, a empresa surgiu, né, Samantha, através dessa necessidade, um pouco do que aconteceu ali, né? Foi meio que um acaso. Eu não acredito em acaso, mas foi esse conjunto de coincidências sem uma programação minha. Eu não falei, vou montar uma empresa de contabilidade. Meu pai não é contador, né? Meu pai não é empresário, minha mãe não é empresária e tal. As coisas foram surgindo de acordo com a necessidade. Mas preciso confessar que eu achava contador uma coisa meio de velho, coisa chata. Né? A contabilidade tradicional, ela tem isso. Uma vez, eu lembro que na época que uma das contadoras amigas, né, que me ajudou no começo, ela falou: André, você não pode ser assim, você não tem cara de contador, você tem que ser careca, barrigudo, usar óculos e tal. Cheio de pasta. Esse estereótipo, né, da contabilidade tradicional. Mas foi para mim uma surpresa muito agradável tudo que aconteceu. Quando me vi contador, né? No meio disso eu fiz contabilidade, fui aprovado pelo CFC também, hoje sou responsável técnico do Grupo Belfort, além da parte de gestão. Mas, assim, e hoje o que a gente pensa? Hoje a gente atende uma média de 200 empresas, né, em vários estados hoje do país, e a meta para os próximos meses é alcançar 300 empresas, né, dentro da nossa base. Hoje a gente tem a odontocontabilidade como um braço, um setor que hoje atende exclusivamente dentistas, que a gente entendeu ali que havia uma necessidade disso, muitos clientes nessa área, e também toda a experiência, todo o know-how que eu adquiri quando eu administrei clínicas. Então, eu tenho ajudado muito os dentistas de forma estratégica, e isso com muita facilidade. Então, formei uma equipe que pode hoje ajudar os dentistas de forma exclusiva através da odontocontabilidade. Então, a gente tende aí a um crescimento também setorizado na empresa, mas eu acho que a gente busca hoje, montamos uma estrutura lá, e essa estrutura é para atender 1.000 clientes hoje. Então, a gente espera que nos próximos 3 anos, de 3 a 5 anos, vamos dizer assim, né? Isso tem que, na verdade, resolver com os setores lá, nas metas, porque senão, quando o meu comercial avança muito, a minha operação surta, então eu tenho que ir trabalhando isso. Estamos falando aí com o Yuri, um projeto de estruturar ainda mais o nosso comercial. Enfim, a gente tem mas o projeto é de crescimento, porque eu tenho um propósito, Samantha. Eu descobri que eu estou aqui para ajudar as pessoas a serem melhor. E os empresários, sabe, é muito ruim, é muito duro ver um empresário no Brasil que empreende aqui perder tudo, sabe? Eu vi coisas que aconteceram com meu sogro, vi coisas que aconteceram com tantos empresários que sofrem pelo descaso político, por um descaso de uma ausência de profissionalismo, dessa ausência de cuidado com o empresário. Então, a minha missão de vida é ajudar o empresário. E uma das coisas que a gente faz é através de um podcast como esse, através de orientação, sabe, através de ajudar ele naquilo que ele precisa. Eu, cara, às vezes, falo assim: pô, André, peraí,
Pagava meio salário na minha contabilidade anterior, pago meio salário para estar no Grupo Belfort, ou então pago um salário para estar no Grupo Belfort, ou pago 10 mil para estar no Grupo Belfort, que é muito parecido com o que pagava na contabilidade anterior. Cara, e eu recebia só o boleto. E aqui a gente para com você, a gente pensa a empresa junto, desenha a empresa junto, e é exatamente isso. Porque vai além do que eu recebo no final do mês, sabe? É uma questão de missão de vida. E eu sei que quando o empresário ele é orientado, quando o empresário ele tem o devido conhecimento, a devida estrutura, ele ganha muito mais dinheiro, ele é muito mais feliz, e aí esse é o meu propósito, esse é o meu jogo. Então, por isso que a gente tem essa ideia de levar essa estrutura do Grupo Belfort hoje, que é uma estrutura que vai além, né, de uma certificação, de uma assessoria tradicional. É um contador, são empresários, advogados pensando o seu negócio junto com você. Esse é o grande diferencial. E eu quero levar isso para muito mais gente. Tenho visto aí algumas transformações, sabe? E é impressionante como isso ajuda as pessoas, sabe? É impressionante ver a revolução que a gente vem causando na vida dos nossos clientes, né? Enfim, através de uma série de coisas que a gente vem desenvolvendo. Por isso, a decisão é de chegar aí a 1.000 clientes. O prazo é importante, porque tem que ter meta, né? E a meta ela tem que ser verificável, mas talvez de 3 a 5 anos, vamos pensar assim. Isso eu tenho que decidir com a estratégia da minha equipe, vai. Vamos lá, a gente está falando aí do contador tradicional, né? Que era aquele monte de pasta, de papel, era tudo meio que à mão. E aí, como é que funciona a tecnologia, a automação dentro do Grupo Belfort? É tudo automatizado? Como é que são os processos? É tudo computadorizado? Eu consigo fazer alguma coisa sozinho? Eu preciso pedir lá no escritório? É por WhatsApp? Como é que funciona? Pô, você fez 5.000 perguntas, né, Samantha? Você não facilitou. Qual é o processo? Então, hoje, a Belfort ela já nasceu dentro desse mundo digital. Ela já nasceu no que a gente chama aqui, seria uma contabilidade digital. Mas, o que acontece? Eu sou empresário há muitos anos, eu tenho muitos amigos empresários. Então, o que aconteceu? Eu me tornei contador, como você percebeu, montei uma empresa de contabilidade e de assessoria também, e jurídica também, de acordo com a necessidade minha e dos meus clientes, dos meus amigos. E depois eu fui tendo clientes e tal. Tem amigos meus que entraram, né, que estão com a gente até hoje, são a nossa base de clientes. Então, antes de tornar esse processo todo profissional, como eu tenho hoje, todo estruturado, foi simplesmente, você é um contador, você é um cara que eu confio, vem cá, vai ser meu contador e tal, vai estudar e tudo mais. Mas a gente já nasceu dentro desse braço digital. Então, são duas coisas ali. Eu tenho uma parte da contabilidade que é totalmente digital. Totalmente digital. A gente tem um aplicativo hoje, onde você tem tudo da tua empresa de forma digital. Você consegue fazer admissão digital, você consegue pegar a tua DRE, teu balanço, todos os SNDs, tudo a nível digital. E você também consegue ter acesso a tudo. Então, a gente tem 4 canais de comunicação. O primeiro, o WhatsApp, é um grupo de WhatsApp que a gente faz de maneira exclusiva, que funciona muito. Está todo mundo lá, inclusive eu, em cada empresa. Então, o empresário e a sua equipe estão dentro daquele grupo, então a gente fala muito por ali. Mas também você tem um telefone de cada setor, o contábil, o fiscal, o departamento pessoal, o paralegal, o comercial e o financeiro. Cada um tem o seu telefone e os seus respectivos responsáveis. Você liga direto e fala direto lá. Tem um telefone institucional, que é um PABX, que 10 pessoas podem ligar ao mesmo tempo. Então, assim, e você também tem o próprio aplicativo. Você pode fazer solicitações dentro do aplicativo e também através dos e-mails. Então, a gente cria, e todos os meus clientes têm o meu telefone pessoal. Então, assim, eu não posso criar nenhum tipo de burocracia. O meu cliente tem acesso direto a mim, acesso mesmo, porque é necessário, né? Uma das coisas Samantha, que eu vi anteriormente, fazendo essa comparação, é que o contador é alguém inacessível. Que era muito difícil falar com o contador, ou então o contador não entendia do meu negócio. Então, eu faço questão de lidar com setores que eu entenda, e muitas vezes que eu domine aqueles setores, né? Porque é muito mais fácil você desenhar e ajudar alguém que você entende. Quando você não entende nada, tu vai falar o quê? Como é que você vai ajudar alguma coisa que você não entende? Fica difícil, né? Então, a gente buscou esse diferencial. Então, a gente tem esses 2 braços. O braço digital é esse, que está pronto. Acontece tudo de uma forma digital, os documentos ficam no Google Drive, eles ficam em uma plataforma que a pessoa tem acesso direto, mas a gente ainda tem cliente que a gente vai lá, pega uma lote, digitaliza e entrega tudo no físico, porque são clientes mais antigos, de pessoas que resguardaram a tradição e que a gente está implementando ainda a cultura do digital. Mas eu respeito muito a história de cada cliente, sabe, de cada jornada. Para ele é importante aquilo, né? É como aquela história daquele senhorzinho que falou, você tem 20 mil aqui. Ele falou, você pode me dar aqui para eu contar? Não, está no banco, não me dá aqui. Ele pegou, contou os 20 mil e deu no banco de novo, porque ele queria sentir. Então, eu respeito muito isso, né? Tem alguns empresários que têm essa parte mais tradicional de lidar com dinheiro, então o Grupo Belfort ele consegue isso hoje. E por isso, a gente hoje está em nível nacional, a gente atende empresas de vários estados, né, hoje no país, mas é interessante que a gente está muito centralizado agora no Rio, em atender as empresas no Rio de Janeiro.
Porque, e é interessante, Samantha... Todos os esportes de todos os setores. Qualquer um pode ligar lá e falar, olha, eu quero que vocês sejam minha contabilidade. Sim, sim. Assim, o que acontece? Toda empresa, quando vai vir para o Grupo Belfort, a gente faz uma reunião de onboarding, a gente faz uma análise. Então, a gente teve que aprender a lidar com empresas da construção civil lá atrás. Eu não entendia nada disso. A gente teve que ir para dentro de obra e dominar o setor da construção civil. Hoje, a gente joga um jogo muito bacana dentro disso. A parte de produto, eu já estou há mais de 10 anos dentro disso. Então, compra e venda de produto. Nesse livro, eu trago um planejamento tributário que eu fiz através e participei de uma maneira muito interessante de um processo de importação e exportação, onde a gente levou a nível de benefício fiscal uma empresa de São Paulo para dentro de Itajaí, enfim, e foi incrível o trabalho acontecendo. Então, tem alguns setores que a gente já domina. Mas, no ano passado, também a gente aprendeu sobre carvão, né? Então, a gente começou a mexer com carvão, e aí é legal, se você vai contabilizar uma empresa, é legal que você domine a operação. Não dá para ser estratégico sem entender a operação. Eu costumo dizer que existe operação sem estratégia. O cara fica lá, vai trabalhando igual um maluco, ele consegue trabalhar sem estratégia. Ele vai se subutilizar, vai. Mas não existe estratégia que não conheça a operação. Não dá para montar estratégia de um negócio que você não conhece a operação. Não dá. Você não consegue fazer isso. Você vai patinar ali. Então, tem que dominar a operação. Então, toda vez que eu sou convidado a dominar, a contabilizar um tipo de negócio, eu gosto de entender junto daquele empresário para montar um planejamento, que aí é o grande diferencial do Grupo Belfort é esse. Você vem, a gente monta um planejamento para você, monta uma estrutura para o seu negócio e vai a partir daí. Dependendo do porte, a gente realmente atende hoje profissional autônomo, como eu te falei, médicos, dentistas que são autônomos, cara, em empresas com um faturamento de 60 milhões por ano. Então, realmente, é sempre uma introdução, uma conversa muito grande, e eu ainda faço esse atendimento personalizado. Hoje, toda empresa que entra, ela passa por mim, ela passa pela minha análise, passa pela minha estratégia, a gente monta um trabalho junto. E o grande diferencial do Grupo Belfort, Samantha, um contador pensando o seu negócio junto com você, um estrategista de negócio pensando o seu negócio junto com você, alguém especializado em planejamento tributário pensando o seu negócio junto com você. E aí também um advogado, enfim. E fora eu, né, fora o André, tem uma série de profissionais altamente capacitados lá. Costumo dizer que eu era o grande diferencial. Agora eu sou só mais um no Grupo Belfort, pela qualidade que aquelas pessoas têm hoje. Né? Então, no começo, caraca, um contador que, poxa, tem uma formação bacana. Não, agora eu sou só mais um mesmo, porque aquelas pessoas, de fato, vêm me superando dentro das suas próprias atividades. Né? Então, eu hoje já aprendo mais com elas do que elas aprendem comigo. Então, isso é muito legal, porque a gente vai tendo essas pessoas pensando o negócio, ajudando e fazendo uma operação de uma forma incrível. E agora a nossa preocupação é não mais só operar, mas fazer o encantamento do cliente. Né? Muito importante isso. A pessoa responsável por esse setor é muito importante, inclusive. Para o futuro da contabilidade em geral, qual que você acha assim, visionário? Qual o maior desafio que você acha que vai ter no futuro para a contabilidade? Eu acho que a contabilidade ela sai desse papel passivo, né? Porque a contabilidade, na sua natureza, até mesmo na sua forma de constituição, ela tem duas funções: apurar e reportar o fato gerador que aconteceu. Então, a contabilidade tradicional, ela vai fazer em janeiro o que aconteceu em dezembro. Ela vai fazer em fevereiro o que aconteceu em janeiro. Essa é a natureza da própria contabilidade. E eu acho que o contador do futuro, esse contador que já acontece no presente, é alguém que auxilia o empresário antes do fato gerador acontecer. Então, eu acredito nesse suporte que, por exemplo, hoje o Grupo Belfort ele não é só contabilidade, ele é assessoria empresarial, ele é inteligência de negócio, ele é planejamento tributário, ele é alocação de tecnologia e equipamentos. Então, eu acredito que o futuro ele já chegou. A contabilidade digital ele é o presente. Então, você tem uma série de contabilidades que são exclusivamente digital. Você tem uma série de contabilidades que cuidam de forma digital e de forma consultiva, sem nem chegar perto do cliente. Hoje, você consegue, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro e a gente atende empresas de vários estados do país. Então, acho que o futuro é esse. O futuro é essa descentralização, né? Ou seja, aquela contabilidade bairrense. Eu só atendo pessoas do meu bairro. Não. O futuro você vai ter cada vez mais. Empresas de Santa Catarina atendendo no Rio de Janeiro, empresas do Rio de Janeiro atendendo empresas de Portugal. A gente tem clientes hoje já que estão em Portugal. Né? Então, a gente você vai tendo essa... o futuro é isso, essa descentralização. Hoje, realmente, mais de 90% das reuniões que eu faço é telepresencial. Ou melhor, ela é através do Zoom, da plataforma ou do Google Meet. Então, a gente tem essa mobilidade. Né? Então, acho que o futuro é isso. O futuro vai ser essa descentralização e o futuro da contabilidade, os novos contadores vão precisar, de fato, conseguir compreender que eles vão precisar ir além de uma emissão de boleto.
Como é que você acha que nesse futuro vai funcionar a proteção de dados, sigilo, as coisas importantes? Porque os antigos acho que têm medo justamente da tecnologia por isso, né? É tudo pela internet, é tudo, você não sabe com quem você está falando. E aí, como é que você garante que está todo mundo seguro, que seus dados estão protegidos, que a gente vai fazer um trabalho sério? Isso é tudo pelo computador. A pessoa nem está te vendo. Então, é muito legal essa pergunta, Samantha, porque assim, eu também tenho muito receio, sabe? Eu tenho muito receio dos dados nas nuvens e tal. Só que hoje, Samantha, só para você ter uma ideia, a Receita Federal ela já tem informações suficientes para fazer a sua própria declaração de imposto de renda. Hoje é tudo a nível de SPED, escrituração pública digital. Não tem mais papel. O dinheiro acabou, é Pix. Os comprovantes são todos digitais. Então, quando você fala assim, quando eu encerro um mês, eu entrego todas aquelas obrigações. Então, é tudo lançado. Assim, existe o T-Rex e a Rapia. O T-Rex é um supercomputador em Brasília que ele vem sendo super reforçado já há muito tempo. Rapia é um programa. Rapia é um programa de alta tecnologia que eles centralizam todas as informações lá. Embora o nosso backup seja muito importante, mas hoje quando uma empresa entra, por exemplo, eu já não preciso pedir mais para o contador as informações. Eu só peço certificado digital. Através do certificado digital, a gente costuma dizer que dá para saber até a alma, do que aconteceu na alma daquela pessoa. Sabe? Então, todas as informações já estão na nuvem. Fora o meu backup, que é um backup muito importante, aí você vai ter ali, né, todo o cuidado de acesso das máquinas, toda uma proteção em nuvem, vários backups, mas a verdade é o seguinte, todas as obrigações acessórias são entregues todos os meses. O que é importante mesmo já está lá, já está no fisco. Né? Hoje, para você ter uma ideia, quando você emite uma nota fiscal lá em Santa Catarina de um produto que você compra agora, o produto nem saiu, nem foi separado para o estoque ainda, mas a nota fiscal já transitou, já foi. É impressionante. Hoje, a questão digital ela deixou de ser uma questão opcional para ser uma realidade. Por exemplo, só para você ter noção, a carteira de trabalho, que era uma coisa que a gente tinha que ter na mão, né? Aquelas anotações lá, tinha que ter o livro do funcionário, o livro de ICMS. Era um livro, né, que você ia anotando ali, nota de entrada, nota de saída. Eu não peguei essa época, mas eu, né, estudando, eu peguei a história, já é uma coisa pré-histórica, juréxica, né? Vi lá, peguei na mão um livro de ICMS. Acabou, é tudo a nível SPED, é tudo em lançamento digital. Então, a segurança vai se dar a nível da gente contratar boas empresas de sistema, né, boas empresas que possam garantir esse backup na nuvem. Então, você vai ter uma série de empresas especializadas nisso. O próprio Google, que é uma das maiores empresas do mundo, ela tem uma série de requisitos para isso. Mas a própria Fazenda, não se preocupa não, ela sabe tudo da tua vida. Não adianta querer esconder, né? Até o que tu não sabe, vou te dizer, eles estão sabendo. A Fazenda está muito preparada. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção disso. Elas não têm noção de como toda a movimentação que você faz te expõe. Cada movimentação bancária na pessoa física e na pessoa jurídica hoje está devidamente registrada. Nesse livro aqui eu conto isso. Na página 46, em 2018, eu disse o que estaria acontecendo hoje. Né? Eu não esperava o Pix, na verdade eu não sabia ainda do Pix. Mas se você não sabe, Pix é uma coisa que você faz, que você abre mão do seu sigilo bancário. Se você não sabe, anota essa aí. Porque quando você faz Pix, você abre mão do seu sigilo bancário. Porque os estados hoje, a partir da resolução 50, vocês anotando isso aí, existe uma resolução entre os estados, a resolução de número 50, pesquisem isso, elas pedem que os bancos informem todas as transações de Pix, de pessoa jurídica e pessoa física, desde quando começou o Pix. Então, quando você faz uma transferência, você está resguardado pelo sigilo bancário. Embora as empresas tenham acesso, né? Ou melhor, a Receita Federal tem acesso a isso. Mas tem um sigilo ali. Pix não tem sigilo. É direto. Então, hoje, você não se preocupe com seus dados. Já está tudo com eles. Vamos lá, então. Quais são os serviços que o Grupo Belfort oferece? Quais os diferenciais? Por que eu estou numa contabilidade há muitos anos lá com a minha empresa, está tudo certo, eu adoro meu contador, mas por que o Grupo Belfort vai me oferecer alguma vantagem? Então, se você está muito tempo com o seu contador, está feliz lá, não vem para cá não, fica aí, você está feliz, você vai vir para cá para quê? Né? Não tem porquê, eu também estou feliz aqui com os meus clientes, né? Então a gente não está para fazer qualquer negócio. Mas se você busca hoje, né, Samantha, você tem uma empresa, você é empresário, acha que pode estar pagando mais impostos do que deveria, percebe que você pode aproveitar algumas oportunidades de negócio dentro do teu setor, gostaria de compreender isso através de um viés, de uma inteligência de negócio, através de um viés muito mais especializado, aí liga para a gente, faz contato com a gente que eu vou ter o maior prazer em ter uma sessão estratégica com você, que é onde eu entro, igual eu estou aqui com a Samantha, pensamos a sua empresa junto com você. E a gente faz isso, eu separo todo mês
10 horas do meu tempo para fazer isso gratuitamente, Samantha. Principalmente para os empresários que estão em dificuldade. O empresário está em dificuldade, está precisando de ajuda, entre em contato com o Grupo Belfort, fala com a minha equipe lá, agenda um horário comigo, a gente entra, são uma média de 20 a 30 minutos, eu entro na sua empresa, tento descobrir com você formas de te ajudar ali e não te cobro nada por isso. E você também nem tem a obrigação de se tornar meu cliente, não. Isso tem a ver com a minha missão. Isso tem a ver com aquilo que eu decidi fazer, que é ajudar empresários de verdade. Então, a gente faz essa análise em 3 núcleos. Primeiro, o financeiro. Hoje há muitos endividamentos porque os empresários não aprenderam a administrar a vida financeira. Algumas pessoas acham que o problema de endividamento tem a ver com a crise. Não, não tem a ver com a crise. 90% dos endividamentos tem a ver com a ausência de capacidade de gestão financeira. Porque as pessoas não foram treinadas para serem empresários, Samantha. Então, esse é o primeiro núcleo. O segundo núcleo é o lucro tributário. São as oportunidades de pagar menos impostos. Às vezes, o teu setor ele tem uma isenção fiscal que você não sabe. Às vezes, na sua empresa, você cadastrou um produto errado, está sendo bitributado e não sabe. Às vezes, você não configurou o seu CNPJ para pagar menos impostos. São tantas coisas simples, tantos detalhes que numa sessão de 20 minutos, às vezes você recebe dicas ali que você vai tocar para a vida. E se após essa sessão fizer sentido para você, ter o Grupo Belfort assessorando você, e aí você vai pasmar, porque o Grupo Belfort é tão acessível quanto uma contabilidade tradicional. Eu não quero ser tradicional, eu não quero ser mais um no mercado, o Grupo Belfort não nasceu para ser mais um no mercado, a gente veio para fazer a diferença mesmo, e graças a Deus isso tem acontecido na vida das pessoas que confiam as empresas ao nosso trabalho, mas a ideia é fazer a diferença. Então, até 300 empresas a gente vai conseguir ainda manter esse preço. A minha estrutura, o meu grupo, ele está pronto para isso. Então, 10 horas por mês eu dedico a novas empresas, porque todas as outras 300 horas eu estou me dedicando à minha equipe e às empresas que já confiaram a mim. Mas eu tenho 10 horas por mês que eu dedico a empresas que não estão com a gente ainda e precisam de ajuda. E às vezes não podem pagar. A minha consultoria ela é em média de R$ 1.500 a R$ 2.100 a hora e eu abro mão desse honorário, pelo menos durante 30 minutos, para que você possa saber quais são as possibilidades de ajudar a sua empresa. Às vezes tem mesmo processo trabalhista, processo fiscal. A gente entra, faz essa sessão totalmente gratuita para que você possa aí ter uma luz no que fazer. Porque às vezes o empresário está desesperado, ele só precisa de uma luz mesmo, até mesmo indicar. E você também que é contador e precisa de uma dica, entra, traz o problema da empresa, a gente ajuda você a resolver e você vai seguir. Porque, como eu te falei, a gente já passou uma fase que precisava muito ter novos contratos, hoje eu preciso cuidar bem dos meus contratos e preciso estar aberto aí para receber novas empresas e pessoas que precisam de uma assessoria como o Grupo Belfort faz hoje. É verdade, tá? Eu já presenciei algumas dessas reuniões e ele risca no papel, ele faz planejamento, é sem esconder o jogo, é sem assim, vem pra cá que eu te falo. Não, ele fala mesmo. E, né? Hoje eu tive um feedback, né? Eu falei com o Diogo hoje, um advogado incrível, e ele me deu esse feedback também, né? Ele é advogado. Diogo, se você estiver assistindo esse podcast aí, um abraço, né? E ele falou isso para mim, ele falou, André, eu fiquei impressionado com você aqui. Por quê? Porque ele teve uma assessoria anterior de uma outra advogada que ele conheceu e ela ficou meio que escondendo o jogo com medo dele fazer. Eu falei o seguinte para ele, falei, Diogo, eu abro o jogo para você, sabe por quê? Porque se você pegar o que eu estou te falando e tentar fazer sozinho, é meio que, por que você não fez isso antes? Já que você vai meio que me trair, faça isso logo, né? E deixa eu viver, sabe? Porque se a pessoa vai fazer isso, que faça logo no começo, sabe? Mas se fizer sentido o que eu falei e ela quiser desenvolver aquilo junto, a gente vai desenvolver junto, né? Então, eu acho que é isso. Eu não tenho medo de dizer, eu não tenho medo de abrir, nem tenho medo de ensinar, porque eu acho que não. Eu acho que o conhecimento liberta, sabe? Não aprisiona. E eu acho que essa é a minha missão, sabe? De verdade. Ajudar as pessoas a se libertar. A ignorância e o medo, ela te aprisiona. Porém, o conhecimento, a busca genuína pelo saber de verdade, isso liberta, sabe? Isso faz você jogar outro jogo, isso enobrece a alma e é muito bom depois de um tempo você ouvir, nossa, aquela nossa conversa me destravou, aquela nossa conversa fez com que... E aí pessoas de 1 ano depois, 2 anos depois de reunião de sessão estratégica vêm fazer negócio com a gente, porque vem sentido, né? E esse é o meu diferencial, sabe? É assim que eu me identifico e é assim que eu quero ser conhecido pelas pessoas. Alguém que entrega tudo, sabe? Alguém que está ali ajudando de forma genuína. E, às vezes, se a pessoa fizer sentido dela me pagar depois por isso e depois dela vir para o Grupo Belfort e desenhar um planejamento, ótimo. Mas, se não, cara, aquele conhecimento, a ideia é que ela se liberte da sua própria ignorância, daquilo que ela não sabia, do que a empresa dela podia fazer. E é impressionante como o conhecimento transforma. Eu repito isso.
o medo que você tem de conhecer mais e a ignorância daquilo que você não sabe, mas deveria saber do teu negócio, te aprisiona. Te aprisiona numa empresa sem lucro, te aprisiona num negócio informal, te aprisiona num negócio que você muitas vezes está fazendo erros seríssimos, que depois você vai ser processado e o teu funcionário vai ganhar de você, depois você vai ser autuado e vai perder na Receita Federal. Então, todos esses erros podem ser muitas vezes corrigidos só por uma coisa que você não sabia. Só fazendo certo, né? Só fazendo certo. E aí eu gosto de pensar que é pagar menos impostos sem esquema. Não perder processo trabalhista para funcionário sem tirar os direitos dele, sabe? Sem fazer sacanagem com ninguém. É um trabalho sério, é um trabalho de verdade. Por isso, o legacy, né? Por isso, um legado. O que é isso? O que é o legado? O legado é aquilo que você vai deixar, sabe? O que as pessoas vão lembrar de quando o André não estiver mais aqui. Então, é legal. Quando a gente... O abacate foi para pagar a fita e durante muito tempo trabalhei para pagar as contas, né, meu amor? Que mulher que era dessa. Então é bom quando a gente pode trabalhar por um legado e não está tão preocupado assim se vai poder pagar ou não a conta no final do mês. Eu nem ia perguntar, mas o que é o legacy, então? Sim, o legacy ele nasceu, né, Samantha, através disso. No meio da pandemia, a nossa empresa triplicou de tamanho. Foi uma loucura. E aí eu vi muitos amigos, muitos empresários quebrando, perdendo tudo. E um desses amigos, ele conversou comigo e disse: André, cara, eu preciso conversar contigo, eu estou vendo que você está crescendo no meio aí da pandemia. O que você fez, cara? Que jogo é esse que você está jogando que eu não estou vendo? E a gente conversou, passou um dia todo junto, como eu te falei, eu abro o jogo, né? E aí ele falou: cara, incrível, incrível. Ele foi para casa. E aí, sei lá, uma semana depois ele me ligou. Falou: cara, você me destravou, você está louco, você não tem noção do que eu estou fazendo aqui e tal, só que eu não quero que isso pare em mim. Eu quero que meu pai e meu irmão e 2 amigos meus, que são meus sócios, conversem com você também. E aí a gente agendou um dia para passarmos o dia junto. Ele falou: mas não é no teu escritório não, vamos fazer isso aqui num local legal. E aí a gente combinou, falou: vamos fazer em tal lugar e tal. Depois, essa conversa de 5 pessoas acabou sendo um evento de um dia inteiro com mais de 50 empresários dentro do hotel, que foi incrível ano passado. E a gente vai redobrar essa dose esse ano, onde a gente falou de gestão financeira, estratégia de negócio e proteção de patrimônio, né? Então o Legacy, ele se tornou aí E aí a gente, depois disso, teve uma continuidade durante 6 meses, acompanhando os empresários, e foi incrível, Samantha, foi incrível ver isso. E aí a gente decidiu que o Legacy será, então, uma escola empresarial para que o empresário tenha tudo para que ele possa se educar, treinar a sua equipe, entender de tributação, entender de direito trabalhista, entender de tudo aquilo que ele precisa entender. André, mas espera aí, cara, eu não tenho que entender de contabilidade. Quem tem que entender de contabilidade é meu contador. Preste atenção, você não tem que ser contador e você não tem que entender de contabilidade, mas você precisa saber como o seu negócio é tributado, como é que a contabilidade funciona aí dentro. Você não vai conseguir gerenciar aquilo que você não conhece. Você não pode ignorar aquilo que pode corresponder a mais de 40% do seu faturamento. Você tem que entender. Sabe? Se você tem compra e vende produto, como é que isso é tributado? Você tem que entender. Se você é prestador de serviço, você tem que entender como é que funciona. Porque não saber disso pode estar tirando muito dinheiro de você. Se você contrata funcionário, você tem que entender qual é o dissídio da tua categoria, o que pode e o que não pode dentro desse contrato de trabalho. Cara, você é obrigado a entender isso. Não tem jeito, você tem que entender, porque essa ignorância tira dinheiro de você, rouba energia e sabota sonhos de empresários, sabota empresas, sabe? Sabota negócios de maneira violenta. Então, não dá para ser empresário e ser ali um coadjuvante. Você tem que se autorresponsabilizar e ser de fato alguém que domina o que acontece dentro do seu negócio. Então, você não tem que ser advogado, você não tem que ser contador, você não precisa viver a jornada que eu vivi, você não precisa escrever a história, mas você precisa sim ter pessoas que te assessorem e ter o devido conhecimento para que você possa tocar a tua empresa. Como é que você vai decidir sobre a vida de um funcionário se tu não entende que tu pode e que tu não pode? Como é que você vai decidir se tu vai abrir uma empresa, em qual estado, de que forma, de que tu não faz ideia de como é que isso funciona? Você tem que saber, e ignorar coisas fundamentais do seu negócio te custa muito caro, muito caro. Caiu o livro aqui, deixa eu ajeitar. Então vamos aproveitar e falar deles. Você tem o livro que você já falou, e aí tem um filho novo agora. Fala pra gente aí desses livros. Sim, Os 2 são seus. Sim. O que acontece? As Leis Ocultas da Riqueza, né? E, na verdade, Os Segredos de Planejamento Tributário, foi um livro que a gente lançou em 2018, acho que 2017, 2018. E foi uma carta que eu quis escrever, sabe, para os empresários, porque o que eu acredito? Eu acredito que o conhecimento liberta, sabe? Então, eu falo ali do T-Rex, dessa transformação digital, de que o dinheiro seria substituído, né? E que está tudo ali. E como é que o planejamento tributário é algo possível para o pequeno empresário. É o que eu quis denunciar nesse livro, é isso. Cara, você não precisa ter uma grande empresa para poder ter planejamento tributário. Você não precisa ter uma grande empresa para poder planejar o seu negócio. Basta que você tenha uma empresa.
Você tem que pensar o seu negócio. Se você está preso na operação, você não está ganhando dinheiro. Aí é eu presa. O que é eu presa? É uma prisão dentro da operação. A operação é fundamental, ela é muito importante, mas sem estratégia, não vai. Na minha área, urgência. No É teu a caso, agência de uma pessoa só. exatamente. Hoje, graças a Deus, eu posso estar aqui gravando um podcast, posso escrever mais livros, porque eu tenho alguém na minha operação cuidando disso, a minha equipe. Um beijo aqui para a minha equipe, para as meninas, para os meninos, né, que fazem hoje, me dão essa possibilidade, né, de poder estar aqui, de poder estar fazendo o que eu estou fazendo. Já o odontocontabilidade foi esse braço. O que a gente percebeu? A gente percebeu que havia uma necessidade, assim como foi na construção civil, como foi na área da saúde de forma geral, eu fui percebendo que havia uma necessidade das peculiaridades da odontologia. O dentista ele tem muitas peculiaridades, sabe? E como eu acabei dominando essa área há muito tempo atrás e tenho muitos amigos dentistas também, a gente começou a entender esse jogo de uma outra forma. Por que não cuidar? E a odontocontabilidade ela tem um filho que está nascendo aí, que é a secretária digital. A secretária digital ela nasceu para cuidar da necessidade de um dentista que eu vi que era a necessidade de todo mundo. É o dentista ter na palma da mão dele a agenda dele, a agenda que o paciente pode estar fazendo online, o agendamento, a emissão de nota fiscal e o livro caixa, tudo isso dentro de um aplicativo simples de usar. Então foi aí que nasceu a odontocontabilidade, que é a modernização, é uma forma de você apoiar o dentista, principalmente o dentista que está começando, mas de um dentista autônomo até uma rede de clínicas, hoje a gente tem um setor específico dentro do Grupo Belfort que cuida dessas empresas. E aí aqui tem a história em homenagem ao meu amigo Ricardo, que participou do nosso último podcast, contando, né? Eu conto uma história muito legal nesse livro, onde a gente conta a importância de um contador consultor, de um contador que pensa a odontologia junto com o dentista, fazendo com que a jornada dele possa ser uma jornada diferenciada. E Ricardo, a gente vem conversando há muito tempo, né? A gente vem ajudando ele, e ele trouxe aqui no nosso último podcast, ele economizou mais de 60 mil reais, né? Só com pequenas dicas, com coisas muito simples. E essa é a dica, pessoal. Você pode pensar que planejamento tributário é uma coisa muito complicada, realmente é uma coisa voltada para grandes empresas, mas planejamento tributário nada mais é que pequenas mudanças dentro da sua empresa que causam grandes revoluções. E o problema só tem um problema o planejamento tributário. Só tem um problema essa gestão de inteligência. Ela começa e nunca mais termina, porque depois você nunca mais vai fazer alguma coisa sem entender como aquilo é tributado antes, sem entender quais são as possibilidades, quais são as brechas que você pode operar ali de uma maneira diferente. Então, para fechar, que mensagem você deixaria para esse empresário que ainda não entende a importância da contabilidade para a empresa dele e aproveita, faz teu jabá, chama todo mundo para o Legacy? Não, exatamente. O que é contabilidade, né? Contabilidade ela pode ser só uma emissão de boleto no final do mês, que você faz nem ideia do porquê que tu está pagando, por que você está pagando, mas a contabilidade também pode ser a gestão dos números e do patrimônio do seu negócio. A contabilidade pode ser um viés de estratégia dentro do seu negócio. As informações contábeis, as informações dos números do seu negócio podem ser um vetor de tomada de decisão, um vetor de inteligência dentro do seu negócio. O Grupo Belfort nasceu para isso, nasceu para dar inteligência a empresários, nasceu para pensar os negócios junto com os empresários. Então, se faz sentido para você uma contabilidade estratégica, se faz sentido para você entender mais da sua empresa, se faz sentido para você conhecer, dominar, gerenciar e melhorar de forma contínua os seus processos dentro do seu negócio, é só entrar em contato com a gente vai deixar aqui alguns canais, enfim, com o Grupo Belfort, e vamos ter o maior prazer através do André L. Belfort, né, no nosso Instagram. Também o número 33959723, enfim, e é só botar Grupo Belfort aí que você vai ter uma série de canais para poder falar com a gente. Vamos ter um prazer de sentar com você, desenhar uma possibilidade do Grupo Belfort ser um diferencial aí dentro da sua empresa. É isso, acho que deu para conhecer um pouquinho o André. Samanta, muito obrigado por essa participação. Eu espero ter você aqui do meu lado mais vezes no podcast. Eu vim falar de outras coisas, que eu quero falar de várias coisas agora. Ah, é? Você está feliz, está animada para falar disso? Então, muito bem. Assim eu encerro esse podcast de hoje com uma participação muito especial de você. Obrigado por estar na minha vida, obrigado por topar esse desafio aqui. Tá? Amo demais você. Hoje tem. Um beijo, pessoal. Fechando mais um podcast. Segue a gente aqui, deixa seu like aqui. Nem coloquei, tinha que falar isso, né? Tem que deixar o like, curtir. Comenta, compartilha. Isso. Se tem algum tema que você gostaria e algum setor que você gostaria que o André Belfort aqui explorasse, aprofundasse, é só colocar no comentário e conta com a gente. Falar ele gosta, né, gente? É só dar o tema que ele vai embora. Exatamente. Então, falar é comigo mesmo, falar de gestão de negócio, então, é um tema que faz parte da minha vida. Mais de 20 anos estudando, pensando sobre isso e ajudando empresas. Valeu! Ai, tá doendo muito aqui.
Meu Bom, Percy. quanto tempo? Deu quase 1 hora, né? Deu 58 minutos. Maravilha. Fala pra caramba.